E aí, doutor? Boa noite, doutor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show. O quórum mínimo é 6 pessoas. Certo. É, nós três e as nossas mães. É. Se nós ainda nossa mãe assistir. É. Vou ajeitar aqui. Melhorou. Daí, Samuel, tudo bem? Aqui. Obrigado por acompanhar aí a nossa primeira live. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Tudo bem, Evandro? Daí? Tudo bem? Tudo certo. Boa noite, doutor. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, doutor? Tudo em paz. Graças a Bom Deus. demais na conta. Nosso quórum mínimo é de 6 pessoas, hein? Já temos 7. É. Boa, Nós boa, vamos três lá. e nós três e nossos pares. Nossas É. mães. Nem nossas mães assistir. Ó, agora deu 6. Sei. Então, o, como eu sou mediador aí, o tempo da nossa live vai ser no máximo 1 hora, né? Se a gente começar a devagar muito, corto vocês. Perfeito. Certo. Perfeito. Vamos estourar o tempo da live. E é, vamos começar se apresentando aí, doutor Evandro pode começar se apresentando, então. Já tem um pessoalzinho aí. Vamos lá, então. Boa noite, doutor Richard. Boa noite, doutor. Desculpa a falta de educação, viu, doutor Renato? Renato, né? É isso, né? É Ricardo. Ricardo. Ricardo, desculpa. Boa noite, doutor Ricardo. Não, Prazer não estar boa falando noite. com o senhor. Meu nome é Evandro Magal, sou advogado aqui em Goiás, na subseção de Caldas Novas. E estamos aí começando a carreira, né, nessa parte do direito desportivo tão cobiçada e tão desconhecida por tantos, que é a parte dos esportes, que merece uma atenção primordial nessa fase de início de trabalhos, né, principalmente do Brasil, que é uma área pouquíssimo explorada. Então, nós estamos aí buscando trabalhar cada vez mais nessa área, buscando também a pós-graduação. Inclusive, foi a indicação do Dr. Richard, que eu agradeço muito ela, lá na PUC de Santa Catarina. E é isso, estamos aí para poder tirar as dúvidas, trocar uma ideia e construir um raciocínio bem legal hoje. Isso aí, doutor Ricardo. Manda ok. Pronto, boa noite. Obrigado, doutor Richard, mais uma vez pelo convite. Doutor Evandro, prazer também estar falando com você. Prazer em conhecê-lo. Espero que a nossa reunião aqui depois a gente, se Deus quiser, consiga fazer pessoalmente, em eventos aí, a gente consiga se reunir. Então, também sou advogado, sou pós-graduando em Direito Desportivo, sou aqui segundo vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Subseção de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e atuante aí também nessa questão do esporte eletrônico, que é como o doutor Evan disse, é uma área que chama muita atenção, até o nosso tema hoje também, né, que é a regulamentação, então assim, dá uma coisa um pouco, ainda gera um pouco de dúvidas no pessoal e a gente está aqui para tentar ajudar no que for possível. É isso aí, cara. Eu agradeço vocês dois por terem aceitado o meu convite aí. Eu conheci o Dr. Magal, Evandro Magal na. O Magal não é por causa do cantor lá, né?
Cara, então, meu pai, quando ele tinha seus 17 anos de idade, ele imitava o Sidney Magal, Ah, numa cidade aqui perto, é. E aí ele pegou o apelido e de apelido virou nome. E aí meu pai me registrou como Evandro Magal também. E eu conheci o Dr. Evandro no curso que a gente fez da CBF Academy, né? Isso. Que estreitou a conversa depois do evento que teve do workshop de esportes eletrônicos com um pessoal renomadíssimo. E aprendemos bastante e agora estamos aqui passando conhecimento para frente, né? Isso aí. Isso aí. E sou advogado de direito esportivo, né? Advogado trabalhista principalmente. E estou trabalhando na área aí há uns 2 anos já. Advogo há 7 anos, trabalho como advogado de direito esportivo há 2. E estou como assessor jurídico do Cuiabá Esporte Clube e do Joinville Esporte Clube no momento, né? E, e sou head da Federação de Esportes Eletrônicos de Santa Catarina também, né? Ajudando a desenvolver o cenário de esportes eletrônicos aqui em Santa Catarina. E é isso aí. Quero agradecer também aos presentes aí, o pessoal que está acompanhando a nossa live e que me parabenizou pela iniciativa e entrou em contato comigo depois que a gente lançou a arte, convidando, né? E espero que estejam todos bem no meio dessa pandemia, com a família bem, né? Trabalhando. E, enfim, vamos dar início então ao nosso tema principal, a regulamentação do esporte eletrônico e o atual cenário. Até, na verdade, o tema podia até ser invertido, né? Podia ser o cenário atual para a gente poder entender a regulamentação do esporte eletrônico, né? Como que funciona o cenário atual no Brasil e no mundo do esporte eletrônico? Hoje a gente tem no Brasil pelo menos umas 3 confederações de esporte eletrônico, né? Acima delas, a gente tem as desenvolvedoras e as donas dos jogos, às quais elas são submetidas para poder fazer alguma atividade. Então, hoje, todos os jogos, diferentes do esporte tradicional, hoje o jogo possui um proprietário, um dono, um desenvolvedor, né? E a gente precisa respeitar o que esse desenvolvedor pensa sobre o jogo dele, né? Abaixo das confederações, a gente tem os principais campeonatos, as principais ligas, os principais times, clubes, os principais atletas do país e do mundo. E eu digo que abaixo deles é terra sem dono. A gente tem várias organizações se denominando federações, vários clubes que abrem, disputam um campeonato, 2 campeonatos e fecha. Então, a gente tem um cenário onde o próprio mercado já vem se regulamentando há muito tempo. Então, a gente tem que se questionar as vantagens e desvantagens de fazer uma regulamentação do esporte dentro de um contexto, dentro de um cenário que já se autorregulamenta, né? Se hoje uma desenvolvedora cessa e não produz, não vende mais o próprio campeonato, perdeu a razão aquela modalidade, digamos assim. Aquele jogo vai vir outros, mas a gente tem que se adequando ao cenário que existe, né? Hoje no mundo, eu estava estudando sobre a regulamentação no mundo e só a Rússia possui regulamentação reconhecendo esportes como esporte eletrônico. Muito por causa dessa resistência em regulamentar o esportes, né? A União Europeia também não reconhece o esporte eletrônico como esporte
A França também não, e a Confederação também não tem autonomia para organizar campeonatos a nível nacional. A Rússia, o Japão fez uma legislação específica, mas para contornar uma situação de jogos de azar da legislação específica do Japão. Doutor, Então, se o senhor me permite, só fazer um parêntese, se a gente puder desenvolver um pouco mais rápido, porque tem uma série de pessoas entrando, e eu sim, acho que eles querem ver o debate, né? Então, se o senhor puder fazer a contextualização para a gente poder entrar no debate, eu acho que o doutor Ricardo também está doidinho para poder falar também. Isso, eu só estou terminando essa introdução para entender como é que está funcionando o sistema macro. E então a gente tem que entrar agora na questão do porquê fazer uma regulamentação do cenário, porque as discussões que eu vejo é sempre em relação ao atleta, né? Mas eu não vejo aprofundar a discussão em relação aos clubes, federações, confederações, como que funciona isso. Então eu vou dar, já que está ansioso, eu vou dar a palavra para ti, Evandro, porque eu já vi que tu já fez até uma postagem favorável à regulamentação. Então eu queria ver o que tu pensa aí. Bom, vamos lá. Recentemente, doutor, até a título de curiosidade, acho que o senhor já deve ter visto também, a China reconheceu os esportes eletrônicos como profissão oficial, né, regulamentada, a título de crescimento de carreira e tudo mais, né? Eu acho que o modelo que deveria ser implantado e trabalhado no Brasil deveria seguir nos mesmos moldes. Os moldes de trabalhar a mesma regulamentação, a classificação e o reconhecimento do esporte eletrônico como profissão. E aí, quando a gente esbarra na questão da criação de uma comissão ou de um órgão regulador nesse sentido, é que surge a grande dúvida. Mas a gente teria que criar um TJD específico, por exemplo, um STJD específico para julgar isso? Na minha opinião, a gente tem duas saídas para isso, né? Ou você obriga, né, força as publishers, cada uma criar o seu conselho, né, julgador, a sua comissão julgadora pelos campeonatos, ou você criasse um órgão mesmo de fato regulamentador. Ao meu ver, seria mais fácil cada organização criar a sua comissão julgadora, facilitaria bastante isso, porque cada uma instituiria, né, criaria ali seu conselho julgador e teria suas regras baseadas nos regulamentos, né? Mas, claro, oferecendo ao jogador, ao técnico, enfim, a possibilidade de um contraditório e ampla defesa, o que hoje é negado veementemente pelas próprias organizadoras, o que para mim é um erro absurdo, é um erro assim que sem precedentes, né? Porque se elas se classificam como entidades de entretenimento, então elas não deveriam promover competições oficiais. Só que aí é o contrário, né? As publishers, elas promovem as competições oficiais com remuneração, premiação, organização e sistema de eliminatórias, mata-mata, só que ela não tem um conselho, um órgão julgador para poder fazer a apreciação desportiva dos atletas que participam das competições, o que eu acho aí um erro fatal, porque aí, como se diz, vão na base do achismo, né? Fulano fez isso, então eu vou aplicar ali uma pena para ele de 1 ano de banimento. Para esse aqui vai ser 6 meses, para aquilo ali 2 semanas. Então, a partir do momento que as publishers agem pelo achismo, elas perdem essa essência de competições oficiais. Porque se você se organiza como uma organizadora de competições oficiais, você tem que oferecer uma espécie de comissão julgadora para apreciar a conduta desportiva do atleta, né? Do cyberatleta, do e-atleta, enfim. Você deve oferecer isso, né? Esse é o meu ponto de vista, claro, né? Eu estou curioso até para saber o ponto de vista do Dr. Ricardo, mas, particularmente falando, a minha ideia é essa. Eu sou favorável à regulamentação, claro, abrindo margem para o cenário oferecer o que ele há de melhor, né? Que os jogadores, as publishers participarem dessa regulamentação, porém, dando margem para que os atletas se defendam, protocolo em defesas, façam denúncias também, né? Ter os procuradores para poder fazerem as denúncias de condutas desportivas. E para mim essa é a chave do negócio.
Não, sem dúvida eu concordo com o doutor Evandro nessa questão que precisa de uma regulamentação, mas da forma como se está tentando fazer a regulamentação é que eu não acho que seja correta. Porque, assim, a nossa cultura, tanto esportiva como justa esportiva mesmo, é muito a questão da futebolização das Uhum, coisas. Então, assim, tudo que se vai fazer se toma como parâmetro o futebol. Então, até o isso. CBJD. Então, para julgar, muito provavelmente os legisladores querem que a gente vá usar o CBJD para julgar uma partida de LoL, de Free Fire. Então, assim, são coisas que não têm condições. E como o doutor Evandro falou também, da questão das publishers, que elas querem o bônus de serem entidades de administração do desporto, mas na hora de ter o ônus, elas não querem. Da mesma forma, algumas equipes também pensam dessa forma, que querem o bônus, não, eu quero ter o atleta, eu quero amarrar o atleta, mas eu não quero ter o ônus de arcar com a manutenção daquele atleta, de pagar os impostos, de pagar todos os direitos trabalhistas, mas eu acho que acredito que essa nossa parte do atleta vai ser um assunto um pouquinho mais para frente aqui, tô me antecipando. Mas, de início, é isso mesmo. Acho que precisa de uma regulamentação, mas com a participação dos, como a gente diz, os players do mercado. Não adianta uma pessoa lá no pedestal dela achar que, não, eu vejo aqui, até como teve algumas tentativas de emenda ao projeto de lei, para querer excluir as modalidades que tinham tiro, que tinham violência, para dizer que ele não seria considerado um esporte eletrônico. Então, assim, uma pessoa que não tem o conhecimento da causa, que é o que acontece, infelizmente, no nosso país. São pessoas que não têm conhecimento de causa, que vão regulamentar tudo o que está acontecendo. Então, fica uma situação mais caótica do que o que está, que apesar de ter entre aspas, esse limbo, mas o próprio mercado ainda consegue se autorregulamentar, mesmo que seja aos trancos e barrancos, mas ainda consegue. Então, uma regulamentação legislativa mal feita, ela vai mais prejudicar do que ajudar o desenvolvimento da modalidade. Até analisando o projeto de lei, ela fala que as confederações e as federações são responsáveis pela organização do desporto, né? Parece que o cara olhou assim, ó, esportes eletrônicos, tá em evidência, não tem regulamentação, vou fazer alguma coisa aqui e agora me consagro. É. Vamos abrir o STJ, o Código de Justiça Desportiva aí, o CPJD. Vamos ver como é que funciona. Tem que ter uma confederação. Beleza, toca uma federação aí, eles se organizam, depois a gente vê. Parece que foi isso, porque dentro da estrutura de mercado, já ancorado nas publishers, como tu falou, não tem como eu colocar uma confederação para regulamentar um jogo. Aí eu vou colocando travas e daí os caras assim, beleza, não vou fazer mais nada no Brasil. Só lamento. Eu acho que a partir do momento que as publishers elas se organizam de maneira profissional, digamos assim, abrem a possibilidade de um diálogo conjunto entre todas elas, facilitaria muito as coisas. Por exemplo, hoje nós teríamos um desgaste gigantesco em criar esse tribunal específico, por exemplo, para julgar essas condutas consideradas antidesportivas, assim dizendo, com base em cada regulamento das publishers, correto? Né? Porque se o jogador ele participa de um campeonato, automaticamente ele está concordando com o regulamento daquela empresa, né? Com as regras que estão lá. Então, você criar um tribunal para analisar cada regulamento específico, ou você criar um regulamento só para todas essas publishers, geraria um desgaste tremendo. Então, eu acho que o caminho seria, de fato, instituir, né, através de uma legislação específica, a criação de pequenos núcleos de comissões mesmo, né, de julgadoras, comissões de ética e disciplina, ou então comissões julgadoras para analisar as condutas desportivas de cada atleta específicas com os regulamentos dos jogos que eles fazem, né, das competições, o CBLOL, o PUBG Mobile, enfim, o Free Fire. Então, a partir do momento que o jogador ele concorda com aquele regulamento,
Então ele está sujeito a passar pela coordenação, pela comissão julgadora daquele jogo, né? Isso é automático, né? Não tem como você fugir daquilo, né? Sim. E como eu disse, você criar um tribunal específico para fazer um julgamento de todos esses jogos geraria custo, geraria dor de cabeça, você teria que fazer com que cada auditor estudasse, entendesse do jogo. Então, assim, o desgaste que você teria seria gigantesco, né? Então, a partir do momento que você vira para publisher e fala assim, ó, publisher, a partir de hoje, se você quiser fazer o seu campeonato no Brasil, você vai ter que criar a sua comissão julgadora para avaliar cada caso de cada atleta específico do seu jogo com base no seu regulamento. Isso facilitaria demais as coisas. Facilitaria muito. E como o doutor já colocou, o doutor Richard já colocou, eu também acho que seria completamente inviável a criação de uma confederação nacional única que regulamentasse os esportes no Brasil. Isso é completamente inviável hoje no país, né? Avaliando o mercado, enfim, e tantas outras coisas. Até essa regulamentação para a gente instituir tipo, um tribunal dentro das publishers para analisar esses casos também, eu acho que isso deveria vir de cima, né, a nível internacional, não a nível nacional. Porque o campeonato já é a nível internacional, né? Ele é distribuído de uma forma uniforme para todos os... É como se a FIFA... aí, futebolizando mesmo a discussão. A FIFA faz um regulamento, todo mundo segue regulamento e vai amoldando conforme suas práticas, né? Regionais. Mas o regulamento segue o regulamento FIFA, né? E daí a regulamentação ela não passa só por isso, né? Ela passa também por outros aspectos da relação jurídica, né? Com certeza, essa questão como o doutor Evandro e o doutor Richard também falaram, se for criar tudo isso, vai engessar e vai afastar também investidores. Porque quem é que vai investir numa competição que você, rapaz, isso aqui é uma bagunça. Tem a publisher, mas quem manda é uma confederação do país que eles tentam usar um sistema que não se enquadra à modalidade. Então, assim, eu vou investir o meu dinheiro em um mercado hoje como o Brasil, que é um mercado emergente já nos esportes eletrônicos. Temos atletas aí que no Free Fire é uma potência. Então, a empresa vem, o patrocinador vai investir aqui, ele não sabe como é que funciona a estrutura, e investir em outro país que aqui eles seguem uma estrutura. Eu sei como é que vai funcionar aqui o negócio. Eles não brotou nada e fica complicado fazer dessa forma, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada para não prejudicar, até para a gente não chegar como está também a nossa situação nas outras modalidades. Sucatear a modalidade. Eu vou dar o exemplo da EA Sports, né? Que tirou o escritório do Brasil por causa da discussão do direito de imagem, né? Quando começou, eles, diferente dos outros países que eles vão direto na federação, na associação de atletas e fecham um contrato, e esse contrato vale para todos os atletas, no Brasil tem que fazer um contrato para cada atleta. Eu falei assim, não, quando eu terminar na ponta de fazer o contrato de imagem, eu tenho que começar tudo de novo, porque eu já estou lançando outro campeonato. Então não faz sentido. Então eu tiro o Campeonato Brasileiro e resolvo um problemão. Né? E é mais ou menos isso que vai acontecer se a gente começar a regulamentar tudo no Brasil conforme nossa realidade. Não vai fazer sentido para eles, né, vir para o Brasil. Mas eu estava conversando com a Federação da Bahia de Esportes Eletrônicos e eles têm uma legislação estadual. Até queria perguntar para vocês, porque eles têm uma legislação estadual que reconhece o esporte eletrônico como esporte. Ponto. Não regulamenta mais nada. Mas, a partir daí, eles conseguem fazer ações pontuais, né, com o poder público. E aí entra numa outra esfera, né, da atuação do poder público e até ele usou a expressão gamificação da educação. Eu achei bem interessante, assim, o neologismo. Eu queria saber uma opinião de vocês.
Eu vou aproveitar o gancho. Goiás já está na iminência de aprovar, na verdade, a regulamentação e o reconhecimento da profissão no estado de Goiás quanto dos esportes, né? O projeto está na Assembleia Legislativa do estado, mas praticamente já está aprovado. Então, de fato, irá reconhecer os esportes eletrônicos como profissão no estado também. E, sinceramente, eu acho que é uma excelente iniciativa a nível estadual. Só que aí surge um problema. O problema que surge aí, meus amigos doutores, e para quem está nos assistindo, é porque não existe hoje, de fato, uma federação que fale assim, olha, eu sou a federação oficial do Estado de Goiás de esporte eletrônico. Não, não tem. Hoje, se nós três quisermos nos unirmos, né, juntarmos as nossas ideias, as nossas forças, e falar assim, ó, a partir de hoje, Dr. Richard, Dr. Evandro, Dr. Ricardo é a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. Perfeito. Nós somos uma das milhares de confederações brasileiras de esportes eletrônicos que existem no país. Assim como existem diversas federações goianas, diversas federações cearenses e diversas federações catarinenses de esportes. Então, hoje não existe, de fato, não existe uma federação que responda de forma profissional por aquela modalidade no estado. Pode ser que com digamos assim, né, a politização dos esportes através dessa regulamentação, agora acabe um pouco isso e surja de fato federações filiadas ao estado, né, federações reconhecidas com CNPJ aberto, enfim, tudo diretamente ligado ao estado, facilitaria muito as coisas. Mas como eu disse, hoje não existe isso, né? E eu, particularmente, sou muito a favor disso. O reconhecimento a nível estadual, além de engajar os jovens atletas a se tornarem jogadores, facilitaria muito em termos de apoio do Estado, incentivo ao esporte, enfim, facilitaria muito as coisas, na minha opinião, claro, né? Esse é o ponto, né? Não existe uma federação, às vezes existe 3, 4. Em São Paulo, os principais centros, né? São Paulo, Bahia, existem às vezes 3, 4 federações. Aí tem a federação de futebol, de CS, de LOL, tem federação de tudo que é tipo. Mas não existe uma federação que responda por todos, né? E daí na outra ponta, lá no Amazonas, não tem nenhuma. Então tem essa distorção que não é uma legislação a nível federal que vai resolver. É uma organização que tem que vir já de cima, né? A nível internacional. Aqui no Ceará também tem um projeto de lei, mas o projeto ele praticamente replica o projeto de lei que está no Senado. Mesma quantidade de artigos, ele só repete, do mesmo jeito da Paraíba também, que foi aprovado há pouco tempo, que ele repete o que é dito no projeto de lei que está no Senado, né? E é como o doutor Evandro falou mesmo, essa questão, o reconhecimento como esporte, ele vai ajudar, inicialmente, eu acredito que nem tanto, a nível de profissionalização, mas a um nível mais de aceitação da população. Vai ver realmente, não, é um esporte, vão surgir projetos de lei de incentivo ao esporte para aquela modalidade, porque assim, hoje em dia, tira assim, o Free Fire, que é um jogo que roda, se botar uma calculadora, é capaz dele rodar. Então, assim, é um esporte que eu vejo muito potencial dele como se fosse o futebol de alguns anos atrás, que tá assim, tá aquele menino, ele arruma um celular, começa a jogar, se destaca, cresce, pronto, ele se torna uma estrela ali na modalidade. Que é a mesma coisa que se tinha no futebol antigamente. O menino jogava no campo de terrão, ia crescendo, era descoberto por alguma equipe famosa, e dali ele chegava rumo ao estrelato. Então, assim, com o Estado também ajudando, questão de lei de incentivo ao esporte, fomentando realmente, porque um celular hoje em dia tem a capacidade de tirar uma criança da criminalidade, transformá-la no atleta. Então, o Estado reconhecendo que o esporte eletrônico é um esporte e o cyberatleta é um atleta, tira até um pouco aquele preconceito. Porque se você vê, rapaz, com o perdão da palavra, mas assim, rapaz, esse cabo não faz nada. Ele é um vagabundo, ele só mexe no celular, ele só brinca no celular. Então, assim,
tira-se um pouco esse preconceito e profissionaliza, no futuro, profissionaliza a modalidade. A discussão do esporte eletrônico, ela gira também em torno disso, né? Muita gente ainda enxerga o esporte eletrônico como só uma distração, né? Um entretenimento, e de fato ele mas é um entretenimento que como a gente teve no curso da CBF Academy, daqui a 6 meses ele pode estar jogando profissionalmente. O Wendel Lira é um exemplo disso, né? O cara era jogador profissional, né? Em questão de 6 meses, 8 meses, ele virou jogador profissional de FIFA. Então, assim, é o esporte mais democrático, né? Porque todos têm acesso, de alguma forma, às principais ligas, né? Pode estar com treinamento, com dedicação, pode estar treinando num clube de elite já rápido, né? Não precisa fazer toda a escala. E, ao mesmo tempo, ele não é tão acessível por causa do custo dos equipamentos. E daí eu vejo que se a gente tivesse uma regulamentação que abrangesse não só o reconhecimento do esporte eletrônico, mas todo o cenário, eu acho que seria uma forma de a gente... Então, assim, a gente está numa balança de prós e contras que ainda pesa mais contras do que prós, mas se a gente tivesse uma regulamentação trabalhista, previdenciária, de incentivo ao esporte, tributária, uma legislação mais completa, eu acho que o cenário seria mais profissional, né? Ele teria mais chance de se profissionalizar de uma forma mais saudável. O senhor sabe por quê, doutor? E aí eu estendo até digamos assim, a discussão para os colegas, porque é o seguinte: imagina que um jogador de esportes eletrônicos, vamos pegar um exemplo aí, um jogador de Free Fire, por exemplo, ele te procura porque, na opinião dele, na cabeça dele, ele foi banido do jogo de forma indevida, né? Na opinião dele, ele tomou o banimento de forma indevida. E lá no regulamento tem as punições, porém não tem a dosimetria da pena, né? Então, mais uma vez, como eu falo, na questão do achismo. E aí ele procura o Dr. Richard, procura o Dr. Ricardo e fala assim: olha, eu fui banido, só que eles não me justificaram o porquê que eu fui banido e nem me deram a oportunidade de me defender. Onde a gente vai parar? A gente vai no juizado especial civil de cada comarca? A gente vai para a justiça comum? A gente vai para o PROCON? Então, assim, é isso que muitas vezes gera a dúvida, e eu levantei essa discussão porque isso aconteceu comigo. Um jogador me procurou, virou para mim e falou assim: olha, doutor, eu acho que eu fui banido de forma indevida, porque não me ofereceram a oportunidade da defesa, não foi me oferecida a oportunidade do contraditório, sequer me deram a oportunidade de argumentar a respeito da minha punição. Então, é aí que gera esse conflito, porque quando você não dá margem ao jogador nem sequer de se defender, gera uma injustiça tão grande porque você não sabe aonde ir. Eu vou no juizado especial civil porque é uma pequenas causas, eu só quero a reativação da minha conta. Não sei, depende, né? Eu vou para a justiça comum porque o juizado entendeu que não é matéria de competência dele. Então, assim, gera tudo isso. E, como eu disse, estendendo a pergunta a vocês dois, eu queria saber a opinião de vocês também em relação a isso. Porque eu, particularmente, eu me perdi, sabe? Falei assim, rapaz, mas e agora? Aonde a gente vai? Né? O que fazer? E aí surge essa discussão interessante justamente por conta disso. Por isso que tem horas que eu sou muito a favor da regulamentação. Porque você tendo um local específico para argumentar esse tipo de caso, facilitaria demais a discussão, doutor. Facilitaria muito a discussão. Sim, sim. Doutor Ricardo, quer dar a opinião? Que é essa situação aí, que é aí onde eu volto àquela questão, né? Que as publishers, elas querem o bônus de ser a entidade, mas não querem o ônus. Então, assim, certo, você adotou uma conduta ilegal, certo? Mas que conduta foi essa? Onde é que eu posso me defender e tudo? Não, mas aqui você adotou e pronto, certo? Mas você não se caracteriza como a entidade de administração da minha modalidade, então me dê esse direito. Que é aí justamente também onde o doutor Evandro falou que uma regulamentação
de certa forma, iria pegar na palavra, onde, como a gente diz, né? Pega na palavra e diz, não, se você quer realmente ser uma entidade de administração, assuma o bônus e o ônus. Você vai ter todos os direitos, mas também vai ter todas as obrigações. Porque é nessa situação que a gente está num limbo. A gente tem alguns direitos e muitas obrigações, e às vezes nenhum direito e só obrigações, então, que gira em torno disso. Eu acho que é uma pergunta bem instigante que a princípio não tem nem resposta, porque que tu vai num juizado especial ou tu aciona um PROCON, quem vai analisar o caso nem sabe o que está acontecendo ali, não entende a relação, ele não, ele vai pedir algumas coisas inadequadas, e é aí que entra a minha provocação em relação à regulamentação como um todo, né? Porque eu vou citar o caso do atleta que morreu de exaustão, né? De ficar 20 horas treinando consecutivamente. E daí é onde normalmente nasce a discussão e morre, né? Porque a gente está falando ao mesmo tempo de instituições de grande porte que tem um sistema que favorece regulamentação, organização de jornada de trabalho, e ao mesmo tempo está falando do pequeno, que não tem que os caras se organizam para disputar aquele campeonato porque um, dois sabe jogar bem, e daí daqui a pouco não tem mais. Mas essa questão é uma questão bem, bem instigante, doutor. É bem instigante mesmo. Eu não sei. Não, e assim, o melhor de tudo é que muitas publishers, né, algumas já fazem isso, e é um aspecto que assim, a gente está aqui fazendo algumas críticas, mas nós também devemos reconhecer, né, que muitas não aceitam o regime que não seja aplicado da Lei Pelé, né, em caso de contratação, como o Dr. Ricardo falou, que a gente entraria nesse assunto posteriormente. Já outras tentam burlar essa espécie de sistema, porque hoje, para nós, enquanto brasileiros, a grande maioria, nós entendemos hoje que o jogador de esportes e o jogador de futebol, por exemplo, eles são equiparados, né? Tanto que nós usamos a Lei Pelé de forma análoga aos casos práticos de jogadores de modalidades esportivas, né? Então, assim, é de se admirar algumas publishers que batem o pé e falam, ó, seguinte, aqui é Lei Pelé e não tem conversa, porque tem outras que não. Tem outras que fazem simplesmente um contrato de gaveta, registra lá no cartório, tá tudo certo, e eu te pago do jeito que eu acho que é o mais certo, e pronto, acabou. Então, assim, por um lado, a gente tem que reconhecer que a Lei Pelé ela foi muito boa para os jogadores nesse sentido. Porque caso a publisher também não cumpra com ele de acordo com a Lei Pelé, ele tem a Justiça do Trabalho para ele poder recorrer nesse sentido, né? Então, eu acho que é interessante os esportes por causa disso, né? Você pode ir para a Justiça Comum, como nós já vimos alguns casos, principalmente no Free Fire, por isso que eu usei o exemplo do Free Fire, de reativação de conta, né? Casos recentes, inclusive, em abril agora teve um caso, né, de reativação de conta de um garoto que entrou contra a Garena. E então, assim, você pode ir para a Justiça Comum, você pode ir para o juizado, você pode procurar o PROCON quando você compra uma lot box, né? E aí você se sente ferido, você vai e procura o PROCON. Então, os esportes, de fato, ele é uma matéria que ele gera uma discussão muito ampla, né? Ele te dá margem de discussão em praticamente todas as esferas judiciais, assim dizendo, né? E aí surge mais uma dúvida, né, Dr. Richard? E como o senhor estava falando, imagina, sou um atleta de esportes, tenho 30 anos e estou velho para o Senado, vou aposentar. E agora? Como que eu aposento? Por aí. Não, e assim, a gente, sem a regulamentação, a gente tem que se apegar ao que tem, né? E daí o pessoal usa e abusa do contrato. Porque vamos usar a Lei Pelé, beleza. Vamos aplicar a cláusula compensatória? Vamos deixar expresso lá que não tem. Então, assim, a Lei Pelé cabe aqui e não cabe ali. E o direito de arena? A publisher não vai querer botar a mão no bolso para distribuir direito de arena.
Direito de arena é distribuído para a Federação de Associação de Atletas, não existe. Já tem um problema. Aí, beleza, vamos usar a Lei Pelé, mas daí já começa uma enxurrada de problema. A gente tem uma saída, mas tem um problema ali na frente. Doutor, eu acho muito engraçado que o cenário fala assim, né? O cenário precisa se unir para poder ter uma regulamentação. Os políticos devem ouvir o cenário. Mas a partir do momento que você vira e fala assim, o BRTT, um exemplo, né? BRTT, hoje você vai sentar aqui e vai conversar com o Joãozinho, que é do interior do Maranhão, que não é tão famoso como você, mas ele é jogador de esportes também, e ele vai fazer parte da mesma associação de jogadores de esportes que você faz. O BRTT vai falar assim, não quero. Eu não quero fazer parte dessa associação. Eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não preciso de associação. Eu não preciso. Mas para o Joãozinho, ela é fundamental, porque às vezes aquela associação faz com que o Joãozinho alavanque na carreira dele. Só que para o BRTT não. O BRTT não quer, porque ele não precisa da associação. Só que a grande maioria dos jogadores de esportes precisam dessa associação hoje, que ele não tem. E até trazendo um exemplo, eu vou fazer com o doutor de trazer um pouco para o futebol, que até contextualiza um pouco de quem está acompanhando pela primeira vez. Essa questão do doutor falou com o BRTT e o Joãozinho. É muito o que se houve, o que se teve naquela época de 2012, 2013, do Bom Senso Futebol Clube. Que vários jogadores de renome que estavam jogando aqui no Brasil se juntaram e disseram, a gente vai montar aqui um programa e tudo, mas a gente vai se sacrificar para que os próximos consigam ter mais sucesso. Tem até uma entrevista do Alex, que ele foi um dos cabeças, né, do movimento, e ele disse que sofreu resistência dos próprios atletas da equipe dele. Que eles diziam, rapaz, você já tem tudo. Então eu vou me sacrificar por você. Você já tem tudo, eu não tenho nada. Então eu vou ter que me sacrificar aqui. E aí ele tentava dizer, rapaz, não é só por você, é pela geração futura. Então, assim, o esporte como um todo, o futebol, os atletas, tem que se unir realmente para pensar como um todo, e não como só a unidade. Diz, eu estou bem, certo, mas e a geração que vem depois de você? Será que ele vai ter a mesma sorte? Porque, assim, o que tem um atleta que está ganhando milhões como atleta mesmo, até depois da aposentadoria, como streamer, mas tem um atleta ali que ele vai penar e não vai conseguir ganhar nada. Sendo que ele tem talento, o cara tem capacidade, mas o próprio sistema não favorece para conseguir isso. Então, também precisa essa questão da comunidade se unir e pensar como um esporte e se juntar mesmo. Então, eu penso que é por aí. Eu acho que tem que ter uma união de interesses, mas isso parte das publishers, né? Como a gente vem falando, parte das publishers, elas têm que ter a iniciativa de dizer assim, não, a gente quer ir por aqui, quer regulamentar, mas a gente quer regulamentar só a relação entre clubes, vamos regulamentar essa parte a nível mundial, vamos regulamentar só, cada país pode ter a sua regulamentação. E a gente não está falando de uma ou duas, né? Tem um cenário que tem vários esportes, cada um tem sua realidade. Então não é uma missão nada fácil, né? Uma missão extremamente complexa tu regulamentar e fazer uma regulamentação que sirva para todo mundo, né? Ou que satisfaça todo mundo. Doutor, eu acho que se tivesse hoje uma associação, não vou dizer sindicato, mas uma associação dos jogadores de esportes profissionais, que com contribuições, enfim, que utilizem esse fundo como uma forma de auxílio, né? Como o doutor Ricardo falou, para poder apoiar, de fato, aquele jogador que está começando. Eu acho que os jogadores, eles teriam mais força em termos de, não de imposição, mas de voz mesmo, para pedir algumas coisas frente às publishers. Porque hoje em dia a gente tem as publishers quanto império, eu mando em tudo, e quem não se adaptar ao meu império, tchau, obrigado. Então, assim, a partir do momento que você cria essa associação, você ganha força para bater de frente com o império, entendeu? Não bater de frente no sentido de
de criar desavenças, de criar atritos, não. Mas você abrir margem para uma discussão do que é benéfico também para o atleta. Porque hoje as publishers falam, a gente faz tudo para o atleta. Não, desculpa, não faz. As publishers não fazem tudo para o atleta. As publishers fazem tudo para elas ganharem com o entretenimento da imagem do atleta. É completamente diferente, sabe? Então, a partir do momento que você cria essa associação e você bate de frente com essas publishers, você abre margem de discussão. Por exemplo, o caso do Forlan, né, que eu acho que os doutores já devem ter ouvido falar, que ele foi acusado de assédio numa festa na casa do BRTT, por exemplo. Se existisse uma associação, a associação ia instaurar uma sindicância para saber se realmente aquele associado, aquele membro associado, cometeu um crime. E não simplesmente os intelectuais, né, os julgadores do nosso meio, né, do nosso sistema de meio de esportes, né, de torcedores, iriam simplesmente sair julgando o cara. Então, a partir desse momento que você abre essa margem de discussão, você oferece para a pessoa a chance dela pelo menos se defender. Ela pode estar errado o tanto que for, mas se você dá a possibilidade dela se defender, você abre espaço para ela pelo menos tentar argumentar. Que eu acho que é a maior falha hoje dos esportes como um todo. Acho que não só no Brasil, mas provavelmente no mundo todo também deve ter isso, né? E a China, quando ela faz essa regulamentação, em termos de escalada, né, de promoções, né, com o tempo você vai subindo, ela oferece essa forma de ampla defesa também. Lá no projetinho deles lá, da matéria do Globo Esporte, eles fazem essa possibilidade de defesa do jogador. O jogador ele abre sindicância contra ele se defende, enfim. Eu acho que a maior fragilidade hoje do cyberatleta, além de achar que na internet ele pode fazer tudo, é justamente essa falta de apoio quanto uma associação de fato para apoiá-lo frente às publishers, entendeu? Eu acho que é mais uma sugestão bem instigante também. Eu acho que uma associação a todos os níveis, cara, não só no esportes, é fundamental para a gente requerer alguma coisa, né? Porque a gente está na ponta da produção, né? E até eu vou citar como exemplo agora na pandemia, onde se discutiu a suspensão ou não dos contratos de imagem, e daí a FAAP, né, no futebol lá, teve que intervir junto com o CBF, clubes, para poder dizer, não, a gente pode reduzir aqui, ali e tal. Então, isso a nível de esportes, de atletas, eu acho que faz um paralelo bem interessante. E eu acho que é necessário, eu acho que é um caminho bem válido e o caminho mais viável para, pelo menos de início, ainda no momento em que ainda não houver uma regulamentação legislativa, digamos assim, né, a gente tem essa alternativa. Só fazer um parêntese que um dos mestres dos esportes eletrônicos, do direito dos esportes eletrônicos no Brasil, mais cedo entrou que foi o Dr. Antônio Bratfish, ele já saiu, eu acho, mas um dos mestres do esporte eletrônico no Brasil, o Dr. Hélio Coelho, que está na nossa live. Então, assim, quer dizer que o assunto tá bom, tá legal e a gente conseguiu chegar nele. O sarrafo foi lá para cima. O peso agora da live tá... Mudou. Inclusive, se ele quiser entrar também para a gente melhorar um pouco a discussão, rapaz, eu acho que aí, de fato, a gente ia dar um passinho a mais no degrau da escada. Mas só dele estar acompanhando a nossa live agora, para mim é motivo de muito orgulho e de felicidade, porque eu acompanho o trabalho dele, eu acredito que os doutores também devam acompanhar. E, assim, ele tem um peso gigante na questão dos esportes no Brasil, doutor Hélio. Então, um abraço para o senhor, doutor, que está nos acompanhando aí. Por que não fazer uma live nós 4 semana que vem, né? Olha, fica o convite. Fica o convite para o doutor Hélio para a gente poder bater um papo semana que vem. Eu também agradeço o prestígio dele em relação à nossa live aí. Eu tenho contato com ele, converso de vez em quando. E como falou o doutor, subiu o sarrafo. Só também reiterar aqui o agradecimento pela participação do Dr. Hélio, mandar um abraço para ele também. Acompanho de perto
o trabalho dele. E para quem gosta do esporte eletrônico, tem que acompanhar o homem, que ele é um dos carros-chefes aqui. Ele e o Dr. Brad Fix também eu acompanho. São dois carros-chefes da nossa área. E só voltando um pouquinho do nosso assunto, do que o Dr. Magal falou, da questão que as publishers dizem que fazem pelos atletas. Mas se você for ver, como você disse, não fazem. Porque em algumas modalidades, a gente ainda tem um instituto que parece muito com o passe. Ainda tem algumas modalidades que, ou seja, o passe que no futebol já foi extinto desde 98, 2002, mais ou menos, ainda existe. Então, assim, isso é fazer bem ao atleta? Não, não é, né? E quanto à questão de terem as associações e tudo, eu acredito que passa também pela própria equipe. Porque se a equipe é bem estruturada, ela pode dar um suporte ao atleta. Uhum. Faz uma sindicância interna, diz, você fez, a gente vai abrir uma investigação, porque se você não tiver feito, o atleta ele é só um, mas a equipe dele, ela vai ter um peso maior com a publisher. Então, se ela chega e diz, olha, a gente fez a investigação, o nosso atleta não tem culpa. Ou então, se a gente fez a investigação, ele tem culpa, pode punir. Mas, se também não tiver culpa, chegar junto. Não largar o atleta à própria sorte e esperar esse unidunité, que é a punição que as publishers estão dando para os atletas, né? Então, é todo um sistema. Então, assim, se o atleta não está bem amparado pela própria equipe, caso aconteça alguma coisa, lá em cima com a publisher, aquela falta de apoio que ele teve da equipe vai prejudicá-lo, consequentemente prejudica a equipe também, porque vai perder um atleta importante e acaba sendo um efeito dominó. Mas tem toda a razão, assim. Bom, a gente está nos últimos 10 minutos aí. Vocês querem fazer alguma consideração final aí sobre a nossa live? Eu só acho que esse ponto que o Dr. Ricardo falou, falando bem rapidamente, e acontece muito, né, doutor? Infelizmente, os times, eles abandonam os jogadores, e aí, mais uma vez, eu falo, se tivesse uma associação de fato dos cyberatletas, não teria, acredito eu que não teria o abandono de muitos jogadores, igual acontece no dia a dia, com vários casos. Enfim, se o jogador está errado ou não, não cabe a nós três ou quem está acompanhando a live julgar. Cabe instaurar uma sindicância, uma apuração dos fatos, enfim, para se ter um veredito depois. Mas acontece muito, e isso é muito triste para o cenário. Porque quando o próprio time abandona o seu jogador, que tanto contribuiu, que tanto fez pela equipe, isso mostra um pouco de descrédito, né, por parte do time com o atleta. Então, na minha opinião, mais uma vez, reitero, eu acho que seria necessária a criação de uma associação para bater, sim, de frente com as publishers. Claro, não bater de frente no sentido literal da palavra, né, de criar atritos, desavenças, mal-estar, mas quando ocorrer uma punição, falar assim, tá, beleza, ele foi punido, mas por que ele foi punido? Por que você aplicou essa pena? Qual o embasamento legal que você utilizou para aplicar 1 ano de banimento dele? Então, seria muito interessante se tivesse esse suporte por trás do atleta. Mas, em termos de considerações, eu quero agradecer demais, doutor, pelo convite. Dizer que semana que vem, se o senhor quiser, eu estou firme de novo. Eu gostei demais, foi muito bacana. E só para finalizar, mais uma vez, eu acredito que o diálogo é a melhor solução para os esportes eletrônicos hoje no Brasil. Seja ela a título de regulamentação, seja ela a título de punição, seja ela a título de promoção. Então, eu acredito que o diálogo, seja com publisher, jogadores, patrocinadores, terceiros interessados, é a melhor forma para resolver os conflitos hoje no Brasil nos esportes eletrônicos. Doutor Ricardo. Só reiterando também o que o doutor Evandro falou, a conversa está muito boa, a gente podia estender ela aqui, então por mim também já fico à disposição para um novo convite, que tem muito assunto ainda para a gente conversar.
Não, a gente podia ficar aqui 2 horas É, tranquilo. Eu estou limitando por causa do. Eu sei que é só é, 1 hora e depois corta. É, mas em relação ali a essa regulamentação, eu acho que é o caminho. sim, Eu acho que esse diálogo, o que eu noto no cenário é que é muito assim, cada um no seu quadrado e a gente se autorregulamenta aqui dentro e o que estiver acontecendo ao redor, a gente não nos interessa, né? Não é é, problema mesmo. E, e muita coisa, mas eu acho que muita coisa menos mesmo tinha que vir de cima, assim, da, a nível mundial, para a gente ir podendo ir descendo a escala e regulamentando, e regulamentando não legislativamente, mas internamente, como o doutor Evandro falou, cada publisher se organizar internamente para ter seu sistema de análise de pena, essas situações, fazer a fiscalização de contratos, por exemplo, né, exigir contrato, analisar, ou dar os parâmetros de como fazer um não seria nem um checklist, seria um checkbook, né? Se tu cumprir com essas regras, tu pode disputar meu campeonato, tu pode organizar o meu campeonato, mas se tu não seguir, tu não pode e tal, até para trazer uma segurança jurídica, uma segurança financeira para todo mundo, porque vem um investidor, ele olha o cenário da forma como tá, e vai dizer, cara, vou pensar 10 vezes antes de botar o dinheiro aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, não sei o que está acontecendo aqui, né? Pode ser alguns que, e como no futebol tem muito entusiasta, né? Não, eu estou botando dinheiro aqui porque eu acredito que isso aqui vai crescer, eu acredito que isso aqui tá crescendo, tem essa questão e tal. Mas muita gente que não é do meio, que não entende, vai pensar 3 vezes antes de botar o dinheiro porque não tem essa regulamentação interna. E a conclusão da nossa live é que a regulamentação legislativa não é o caminho para tudo, né? Não é a solução de tudo, né? E eu quero agradecer a vocês dois pelo aceite e a gente vai ter que fazer novas lives para aprofundar o caminho, de preferência com o Dr. Hélio junto, para dar uma luz, Já fica, ou uma já fica o convite, já, é, né? Já está convidado, já. para dar mais uma pincelada aí de outros nortes que podem ter, e o caminho é o debate. O debate é o caminho para a gente poder evoluir nesse sentido. Doutor Tá Richard, certo, pessoal? só mais um adendo aqui, só agradecer a presença também do doutor Breno Gondim, que é o presidente Uhum. da Comissão de Direito Desportivo aqui da OAB do Ceará. Então, o Prazer em tê-lo pessoal aí. tá acompanhando em peso aqui a Uhum. nossa live, e também o pessoal da Arcadia Esportes, que é um pessoal que me Isso. acompanha, a gente troca as figurinhas de vez em quando. Então, assim, é bom Legal. também ver as equipes acompanhando o nosso debate para entender um pouco mais como é que funciona, né? Porque, como o doutor falou, junta o pessoal, vai montando as equipes, então, assim, se elas se estruturam bem, a chance de serem bem-sucedidas é alta. Não ficar só naquele, eu vou jogar porque eu sou bom e a gente vai conseguir sucesso, né? O papo tá tão bom ali que eu nem tô prestando muita atenção nesse chat. Não tô vendo quem tá entrando, então nem vi se teve pergunta aqui também. Mas enfim, pessoal, eu queria agradecer muito a presença e estamos aí, vamos fazer outras. Temos 10 visualizações aí, pessoal assistindo, 10 pessoas. E espero que essas 10 pessoas continuem seguindo a gente aí, né, valorizando nosso trabalho, nosso conhecimento e colaborando e fico à disposição aí de todo mundo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Então, até a semana que vem. Vamos estruturar isso aí, hein? Vamos Isso sim. aí. Até mais, pessoal. Até Boa mais. noite. Boa noite. Obrigado aos que Tchau, tchau. acompanharam. Tchau, Obrigado a todo tchau. mundo, hein? Prazer, doutor Tchau, Evandro. tchau. Ô, prazer foi meu, doutor. Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.